Olá, sobrinhos, tudo bem? Eu sou o tio Oliveira e você está no canal Transição Planetária hoje. Nesse vídeo falaremos sobre o tema Os interesses da mídia. Venha comigo. Pois é, sobrinhos, a mídia como um todo, eles sempre trabalham de acordo com seus interesses. Se você viu um jornal, tipo Jornal Nacional, você percebe que o noticiário tem uma linha editorial. O que isso quer dizer? É o exemplo que a gente vê hoje na Globo. A Globo bate muito no Bolsonaro, por exemplo, porque ela adotou uma linha editorial de ser contra o presidente. Agora, isso acontece porque o Bolsonaro é ruim ou o Bolsonaro é bom presidente? Não. Isso acontece por causa de linha editorial. Por isso mesmo, tem outras editoras, outras emissoras, que falam bem do Bolsonaro. Por quê? A Globo, por exemplo, entende que é prejudicada pelo Bolsonaro. A emissora tal entende que é beneficiada pelo Bolsonaro. Então, esse tipo de coisa define o que a gente chama de linha editorial. Eu lembro um exemplo muito antigo de um jornal da minha cidade que falava muito mal do prefeito. Apesar de, na época, o dito prefeito ter um nível de aprovação muito grande, esse jornal tinha uma desavença com o prefeito e metia o pau nele. Pintava ele como se fosse o pior prefeito da história da humanidade. Até que um belo dia, o prefeito foi lá, botou um anúncio no jornal, começou a digamos, pagar o jornal através de publicidade da prefeitura, e o jornal parou de falar mal do prefeito. Isso aí é um bom exemplo de coisas que ditam a linha editorial de um periódico, de uma emissora. Qualquer assunto sempre vai ter o seu lado bom e seu lado ruim. Porém, para determinada emissora ou determinado periódico, pode ser relevante falar o que é positivo e falar o que é negativo, de acordo com seus próprios interesses. Poxa, tio Oliveira, mas aonde o senhor quer chegar com isso? É o seguinte, a gente vê aí muitos youtubers famosos hoje em dia, como por exemplo Luciano César, que eu tinha prometido não falar dele, mas eu estou citando aqui ele porque se encaixa no tema aqui do que a gente está falando. O Luciano, por exemplo, diz que a mídia é mentirosa, não sei o que. Ele diz isso para poder é, falar sobre as coisas que ele prega. Um exemplo, Camas Mad Bad. Ele diz que você não vai ver isso no Jornal Nacional, vai ter que ver aí nos links sérios, nas fontes sérias. Porque não seria interesse da Globo, por exemplo, falar sobre Camas Mad Bad. Então, acontece o seguinte, a gente não pode misturar as coisas. Não é que não seja interesse da Globo eu falar sobre Cama Mad Bad. O negócio é que não existe mesmo. Você não pode é, falar sobre o interesse de veículo de comunicação A ou B, falar sobre determinado assunto, se determinado assunto não existe. Porque sabe o que acontece? Como eu disse agora há pouco, os meios de comunicação, geralmente, eles não inventam notícias. Eles não inventam notícias. O que eles fazem é
pegar uma notícia verdadeira e olhar ou pelo lado negativo ou pelo lado positivo, de acordo com seus interesses. Vamos pegar um bom exemplo disso aí. Até dezembro de 2021, a gente estava vivenciando no Brasil uma seca muito grande, todo mundo lembra disso. Estava-se até prevendo que seria o verão mais seco aí dos últimos tempos, talvez aí dos últimos 100 anos. E aí começou aí as notícias apocalípticas que ia faltar água, que ia faltar luz, ia ter racionamento de eletricidade, ia ser presas com um nível lá embaixo. Pois é. Então de repente começou a chover. E começou a chover muito forte. E o que esses veículos de comunicação fizeram? Passaram a cobrir o que editorialmente é interessante para eles. Ah, muita chuva, teve deslizamento, não sei quantos mortos, não sei o que, não sei o que, desastre ali, desastre aqui. Não que um veículo de comunicação não deva fazer isso. Deve. Mas agora, por que o veículo de comunicação também não fala que melhorou, por exemplo, a questão das represas, dos reservatórios com baixo nível de água? Não. A linha editorial ali do veículo de imprensa está orientada para falar de coisa ruim. E principalmente, não só falar de coisa ruim, mas tentar desviar o foco da atenção para aquilo que é relevante para ele. Vamos pegar o exemplo aqui do caso do que estamos vendo em Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro. Uma tragédia, infelizmente, grave, com muitos mortos, uma cidade destruída, famílias destroçadas. E tem gente querendo colocar a culpa da tragédia na conta da família imperial e do Laudêmio. O Laudêmio, para quem não sabe, é uma taxa que é cobrada pela transação de imóveis na região central de Petrópolis. O laudêmio foi instituído quando Dom Pedro II cedeu terras a título gratuito para a colonização da cidade de Petrópolis. Mas Dom Pedro II fez o seguinte: eu estou te dando de graça, mas se você vender, quem comprar vai ter que pagar uma taxa de 2,5% sobre o valor do imóvel. E isso a título eterno. Tudo bem, foi uma negociação da época. Quem pegou um terreno ali da mão do imperador aceitou as condições. E hoje em dia, passado aí 150 anos, tem gente que não só questiona esse contrato jurídico feito na época, como também quer colocar a culpa dos problemas da cidade no laudêmio. Como se isso aí fosse a causa dos problemas da cidade e não a incompetência dos prefeitos. Então, é isso que eu chamo de questão de linha editorial. Resumindo, para desviar a atenção aí dos reais problemas da cidade, se enfia a família imperial no meio, ela que não tem nada a ver com a incompetência dos prefeitos. Vamos pegar outro exemplo aí que está muito na moda, que é o conflito na Ucrânia, que nós estamos vendo hoje. O que a mídia anda colocando pra gente? Que o Putin quer invadir a Ucrânia, né? Agora, a questão é a seguinte: a gente está vendo só o que a mídia ocidental está passando pra gente. Alguém sabe quais são os reais interesses do Putin? Ele está fazendo isso porque ele é malvado? Ele tem razões
digamos, relevantes para poder fazer isso. O exemplo que eu dou, por exemplo, na Crimeia. Quando a Crimeia foi invadida, a população em peso estava insatisfeita com o governo ucraniano e a anexação da Crimeia pela Rússia só aconteceu porque houve apoio popular. Isso é exatamente você olhar a questão só pelo lado que te convém. Isso se chama imparcialidade editorial. Muito diferente do que muita gente prega aí, de dizer que porque a Globo não aceita Medbed, a Globo não fala de volta do Trump. Gente, os veículos de comunicação, eles falam sobre coisas reais. Tá certo que eles manipulam fatos de acordo com o seu interesse. Mas de jeito nenhum eles vão falar sobre coisas que não existem. Então, isso precisa ficar claro. A mídia é tendenciosa, sim. Mas tomemos cuidado para não usar esse tipo de situação para dar credibilidade a viagens na maionese de gente que fica inventando coisas que não existem. É isso aí, sobrinhos. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem seu like. O Tio Oliveira fica por aqui e até a próxima.